nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje, neste segundo domingo após o Pentecostes, todos os santos que iluminaram a terra russa. No domingo passado, no domingo de Todos os Santos, viu a importância da santidade, de imitarmos a vida dos santos, estes grandes amigos de Cristo. Segundo a palavra de São Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E hoje vamos falar um pouco sobre os santos da Rússia. Escutamos agora no Evangelho Cristo chamando seus primeiros discípulos, Santo André, São Pedro e São João e São Tiago, filho de Zebedeu. Foi justamente o primeiro chamado, Santo André, que pregou, foi o primeiro apóstolo a chegar na terra russa. Ele pregou em Bizâncio, na Grécia, e foi até as colinas, onde seria Kiev. Lá nessas colinas, ele ergueu uma cruz e profetizou que naquela terra seria um povo cristão e que teria muitas igrejas. Essa profecia se concretizou no ano de 988, quando o príncipe Vladimir de Kiev trouxe a fé ortodoxa de Bizâncio para a terra russa. Quando ele batizou milhares de pessoas, quase todo o povo da época foi batizado no rio de Dnieper. Por isso ele é lembrado como igual aos apóstolos, para essa pregação e por trazer a fé aos russos. Mas antes de se converter, o príncipe Vladimir era pagão. Então ele teve vários casamentos, vários filhos, e a maioria dele, infelizmente, não abraçou a fé ortodoxa. Como ele era muito poderoso, tinha todos os principados da época, os seus filhos brigavam por causa de poder, por causa das possessões. Mas dois são especialmente lembrados por nós, Santo Boris e Gleb, que embora seus irmãos quisessem lutar contra eles recusaram a pegarem espada para lutar contra seus próprios irmãos. Por isso falamos que bem-aventurados são os mansos. E Boris e Gleb foram assassinados sem resistir e foram os primeiros santos a serem canonizados na Rússia. Podemos falar também de Santo Antônio, fundador das cavernas de Kiev, o grande monastério da terra russa. Santo Antônio foi um monge no Monte Athos e lá ele recebeu a bênção do seu pai espiritual para voltar para Kiev e lá ergueu um mosteiro. Novamente foi profetizado que esse mosteiro faria muitos santos. E ele que trouxe esse monasticismo do Monte Athos para a Rússia, essa vida de obediência, de arrependimento. Por isso, bem-aventurados os que choram, os que se lamentam todo dia dos seus pecados. Também como não falar do grande Sérgio de Radonezh, fundador do Mosteiro da Santíssima Trindade. Naquela época, no século XIV, mais uma vez a Rússia era tomada por muita rivalidade, briga dos principados, todo mundo querendo o poder. Ele falando da importância da unidade, como vemos na Santíssima Trindade, todos somos um em Deus. Por isso falamos dele, que bem-aventurados são os pacificadores. E o grande Sérgio Radonezh, esse é o maior exemplo para nós. E a Rússia continuou, com todos os países, a ter seus problemas, suas tribulações. Chegamos no czar Ivan, conhecido como Terrível, uma figura bem emblemática na Rússia. Embora um homem que quisesse seguir o cristianismo, fez por vias tortas, através da opressão. E uma vez, depois de ter matado vários boiares, que era a aristocracia da época, que tentaram planejar um golpe de Estado contra ele, e ele foi entrar na igreja para rezar a liturgia, São Filipe, que era o metropolita de Moscou, não o abençoou, falou que ele não devia estar ali, que ele era um assassino. E São Ivan, o czar Ivan, se vingou de São Filipe, terrivelmente. E São Filipe aceitou todas as torturas. Por isso, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. São Filipe não se curvou ao czar terrível, mas sim faleceu martírio para Cristo. Temos também São Serafim de Sarov, um dos mais conhecidos santos russos, que nos ensinou qual é o nosso objetivo da vida, a aquisição do Espírito Santo, a nossa santificação.
tem um episódio da vida dele. Ele vivia numa ermita, numa cabana no meio da floresta, dava comida para os ursos, era um homem de uma estatura grande. Uma vez ele estava cortando lenha com um machado na mão e vieram 3 ladrões querendo roubá-lo, seus poucos pertences. E ele seguiu o mandamento de Cristo, ofereceu outra face, ele não revidou, largou o machado e foi espancado quase até a morte. Por isso, bem-aventurados os mansos, como São Serafim nos ensinou. Um dos episódios mais tristes da história russa certamente foi a Revolução Comunista. Produziu milhares de mártires, milhares de pessoas que não abriram mão da sua fé cristã por amor a Cristo. E temos como grande exemplo o próprio Tsar Nicolau II e sua família, não abriram mão da fé cristã e foram assassinados. Por isso, bem-aventurados aqueles que sofreram perseguição por causa de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, temos vários exemplos desses santos que iluminaram a terra russa, modelos para nos espelharmos a nossa vida, para também tentarmos alcançar a santidade. Por isso, peçamos a eles, todos os santos da Rússia, que orai a Deus por nós, para que assim como eles iluminaram a terra russa, possam iluminar a nossa vida, mostrar-nos a verdadeira luz, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.